Jornalismo não é atividade para quem quer ser artista. Vou até entrar nesse mérito. Se eu pudesse fazer um módulo, eu ia fazer um módulo inteiro sobre isso. Jornalista, meu amigo, não é artista. Quem? Jornalista não tem que aparecer. Jornalista não tem que ser mais que a notícia. A gente está com uma onda agora no Brasil que o jornalista quer ser artista. Ele quer ter relevância não pelo trabalho prestado, né? Mas porque pela maneira como ele fala, pelo divertimento que ele oferece. Isso é entretenimento, divertimento, mas não é jornalismo. Nós estamos falando aqui de jornalismo. Roberto, isso é certo ou errado? Não tem certo nem errado, tem adequado, tá? Eu não estou aqui também para ser o cara que diz isso é certo, isso é errado. Não é isso. É que jornalismo é uma coisa, brincadeira é outra. Nós estamos falando de jornalismo. Também a questão não é se é certo ou se é errado. Você pode até usar da ironia, da brincadeira e super funcionar no jornalismo. Mas tem gente que vai saber fazer isso, tem gente que não vai saber. O problema é justamente com aquele que quer imitar o outro. Você tem que entender que no jornalismo tem gente que tem alguns dons para determinada coisa e vai conseguir fazer isso com eficácia, mas não é para todo mundo. Então a gente tem que se pautar pelo básico primeiro, e daí depois eu criar o meu próprio estilo. Mas jamais agir como se fosse um artista. É? Eu sou artista, eu tenho que aparecer em todas as matérias. Né? Eu tenho que dar minha opinião em todas elas. Né? Aliás, as matérias estão cada vez mais opinativas. Roberto, isso é problema? Depende. O problema de você fazer uma reportagem com o mínimo, sem o mínimo de isenção, é que você parte para uma outra área. Que talvez o público que você fez a matéria não está interessado na sua opinião, queria ver a notícia. Né? Porque jornalismo opinativo existe? Existe. Mas aí você vai estar dentro de um outro contexto. Certo? Não, eu vou trabalhar com jornalismo opinativo. Ok, é um caminho a ser seguido. Tá? É um caminho a ser seguido. Nós estamos falando de jornalismo aqui prático. Tá? Essas sub-áreas é uma coisa que a gente pode discutir depois. Ok? O Kleber Vinícius, ele é estudante de jornalismo na Universidade de Castelo Branco. Ele diz assim, olha, ramo de jornalismo criado para se diferenciar do jornalismo acomodativo. Conceitualmente, todo jornalismo é ou deveria ser investigativo, mesmo diário. Então, todo jornalismo deve investigar. Você tem que ser aguçado nisso, você tem que se incomodar, você tem que destrinchar aquele assunto, você tem que se esmerar com o objetivo de falar assim, cara, isso é verdade mesmo. Porque quando você faz esse esforço, a tendência é que você erre menos. Eu nunca tomei processo. Eu nunca tomei processo justamente porque eu faço esse trabalho. Eu não divulgo antes de ter a certeza de que aquilo realmente faz sentido. Eu reviro os documentos, eu reviro o portal da transparência, eu fico em cima do negócio, porque eu não quero injustiçar ninguém. Né? Mas a gente tem um problema agora, principalmente aqui no Brasil, das paixões. Eu vou falar isso mais à frente. Que faz com que muitas pessoas ajam movidos pela paixão, ao invés de agir movidos pelo bom jornalismo. E isso é um problema. Né? Porque daí, ele vai publicar a matéria, muitas vezes sem apuração correta, porque até onde ele pôde apurar, aquilo é verdade. Aí depois ele tem que vir a público desmentir ou publicar uma matériazinha bonitinha, floreada, para desmentir o que ele disse um dia anterior. Complicado. O Acácio Rodrigues, do TRTV Vitória, ele diz assim, jornalismo investigativo, o jornalismo é a arte de ter um olhar diferenciado. É produzir um material de qualidade mesmo com uma pauta factual. Então, cara, pode ser uma queda de bicicleta. Roberto, o pessoal faz matéria de queda de bicicleta demais. Cidade pequena, o pessoal faz. O cara caiu de bicicleta lá e teve um sangue, o pessoal faz. Então, mesmo que seja uma matéria assim, investigue. Busque saber, não saia dizendo antes de saber realmente o que aconteceu. Né? Tenha isso com você. Tá? Tenha essa preocupação. Tenha esse negócio de ser aprofundado, de você se aprofundar de verdade no que você está fazendo. Tá? O Leonardo Sakamoto, ele diz assim, é jornalismo de precisão e de fôlego que, através de pesquisa de campo, trabalho de gabinete, com dados e documentos,
tem como objetivo trazer à tona informação de interesse público que alguém ou alguma instituição deliberadamente mantém em sigilo. Então, algumas instituições vão tentar manter certas coisas de sigilo. Nosso trabalho é expor. Certo? Nosso trabalho é expor isso. Porque mas para isso eu tenho que ter esse olhar sempre de desconfiança. Alguém publica alguma coisa num site institucional, de uma faculdade, né, de uma universidade ou de uma prefeitura, eu olho para aquilo com um olhar de desconfiança sempre. E vou buscar saber se o que está sendo dito é verdade ou não. E hoje está muito fácil, né? Hoje, para o jornalista que quer realmente as informações, tem lei que rege para que ele exponha todos os dados lá. E se ele mentir no dado, tem como saber também, porque você tem como ir a campo checar. E é por isso que jornalismo é investigar, é correr atrás, é ir a fundo, é se incomodar, né, com o que está sendo dito. Ele diz mais, é retirar o véu da ignorância sobre o entendimento da sociedade sobre ele e trazendo novas interpretações, que principalmente refutem a percepção corrente. Vou contar um caso para vocês aqui, que aconteceu aqui mesmo na minha cidade. Uma vez, estavam dizendo que um hospital aqui da cidade, um hospital público, né, um hospital público, estava faltando tudo, comida, e ia faltar também o oxigênio para os pacientes. E um médico veio a público, chorou na televisão, dizendo, olha, vai morrer todo mundo aqui no hospital, está acabando o oxigênio, as empresas não vão mais ceder esse produto para nós, porque o hospital público não está pagando, o governo do estado não está pagando, vai morrer todos os pacientes aqui. E ele chorou, enfim. Ele foi parar em rede nacional, e nessa época eu estava na rádio aqui da cidade, uma rádio forte aqui da cidade. E aí, uma fonte entrou em contato com a nossa reportagem e falou, olha, essa informação não procede. Quase caindo do cavalo, porque... Olha, uma vez aconteceu uma coisa aqui na nossa cidade, em que a pessoa foi para a mídia, né, dizendo, olha, o hospital aqui está sem nada, não tem comida, não vai ter mais oxigênio, porque os fornecedores não vão mais nos entregar esse produto, porque nós não estamos pagando. O governo do estado não está pagando e nós vamos ter que dar um jeito agora. E aí ele chorou, foi parar em rede nacional, e aí uma fonte entrou em contato conosco, isso não é verdade, nós quase caímos do cavalo. Porque o cara já tinha chorado para tudo quanto é lugar. A imprensa já estava do lado dele, a imprensa toda já estava junto com ele. Quando a informação chegou no meu colo, o meu chefe chegou em mim e falou, nós vamos ter que refutar essa informação. Eu falei, tudo bem, vamos refutar, mas estamos preparados para o que nós podemos sofrer? Porque a imprensa toda está com ele. Eu falei, não tem problema, vamos atrás da verdade. E aí eu fui para a rua, atrás da verdade. E fui atrás da rua e fui checar todos os documentos, fui atrás das empresas fornecedoras e descobri que nunca os fornecedores deixaram de entregar nada. Que havia sim comida, que a comida estava sendo entregue sim, as notas estavam lá de entrega, né? A fonte que nos deu entrevista disse, olha, tá vindo a comida entregar todo dia aqui, não estou entendendo isso aí. Falei, mas será que está entregando mesmo? E quando nós fomos nas redes de supermercados que faziam as entregas, as notas estavam lá, está aqui assinado, foi entregue tal dia. Então lá os documentos comprovavam isso. Pegamos entrevista, liguei para fornecedores via telefone, falei, ó, estou aqui com a informação que vocês vão deixar todo mundo morrer dentro do hospital, que vocês não vão entregar mais o oxigênio. Não, isso é mentira. Esse médico está mentindo, estamos aqui. Eu falei, manda a nota para mim, manda a comprovação de que vocês continuam entregando, então, esse processo. Pois é. Nós saímos com a informação e aí eu fui mais a fundo, porque eu desconfiei da mão. Eu fui mais a fundo. Peguei o nome do médico, os dados dele, consegui todos os dados dele como uma fonte. Quando eu fui mais a fundo, eu descobri que ele era dono de uma empresa. Que o médico, a fonte que saiu chorando na televisão, sensibilizando a cidade toda, fazendo com que pessoas, inclusive, fizessem doações para o hospital, porque ninguém queria que o hospital parasse. E aí eu descobri que esse médico era dono de uma empresa.
E essa empresa prestava serviços para... a empresa prestava serviço para o hospital que ele trabalhava. Quer dizer, ele era médico do hospital e tinha uma empresa que prestava serviço para o hospital e que o governo devia para a empresa dele algo em torno de R$300 mil. Marcamos a entrevista com ele e lógico que eu não disse que eu sabia disso. Marcou a coletiva e nós estamos lá com toda a imprensa e eu, com o meu radinho, né, com o meu gravadorzinho de mão para a rádio. E aí chegamos lá, fulano. Eu falei, aí quando todo mundo já tinha feito a pergunta, eu falei, agora eu entro. O senhor tem uma empresa no seu nome que presta serviço para o hospital? Eu não sei. Eu não lembro. Eu falei, o senhor não lembra de uma empresa que está no seu nome? O senhor também não lembra, vou perguntar agora para o senhor também não lembra que essa empresa, a empresa do senhor, espera receber do governo cerca de 300 mil? O senhor também não sabe disso? Pois eu não sei, porque eu vendi essa empresa, achei que estava... Ah, o senhor não sabe disso. O senhor não tinha conhecimento que a empresa que estava no seu nome prestava serviço para o hospital? Conclusão, desconversou, mas ficou feio para ele. É óbvio que parte da imprensa detestou o que nós fizemos, né? Porque, não, vocês não podem fazer isso, porque vocês estão contra o hospital. Não estão contra o hospital, a gente está atrás da verdade, né? Então, repara, gente, que jornalista tem que ser desconfiado. Depois, a situação se normalizou, trocou a direção do hospital, o que estava acontecendo eram interesses particulares. E a imprensa toda havia ali caminhado junto com eles, porque achou que realmente eles estavam falando a verdade. E não era verdade. O cara estava preocupado em receber o dinheiro dele. Entende como é que é? E só o bom jornalismo para desvirtuar essas coisas. Você não pode se iludir com o choro, né? Você não pode deixar. A gente sofre com as pessoas, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém chora numa reportagem. Desconfiar disso também. Roberto, mas aí é ser muito frio. Não é ser frio, você é jornalista. Porque numa dessa, você, ao invés de mostrar a verdade para a população, você vai mostrar o que a fonte quer, por causa dos interesses dela. Então, a gente tem que... É o que disse aqui o jornalista, né? Aprofundando significativamente... é o que disse o jornalista aqui. Aprofundando significativamente o entendimento da sociedade sobre ele e trazendo novas interpretações que principalmente refutem a percepção corrente. Então, havia a percepção de que o hospital estava lascado, de que o hospital estava fechando as portas. Quando a nossa reportagem veio à tona, a gente conseguiu provar que não era bem assim. E tudo aquilo se acalmou, foram exonerados do cargo e por aí. Ah, foi por causa da reportagem? Não sei. Né? Não, eu não vou ficar com essa pretensão. O jornalista não tem que ter essa vaidade. Não. O cara foi mandado embora por minha causa. Né? Não é bem assim. Né? Contar uma outra coisa que aconteceu aqui comigo. Determinada vez, eu recebi uma denúncia, olha, estão jogando esgoto sem tratamento no rio da cidade. A empresa concessionária, que tem a concessão da água do município, estaria jogando a água, jogando o esgoto sem tratamento adequado. Não é que não tinha tratamento, eu tinha, só que o tratamento era inadequado, entendeu como é que é? Então uma coisa é não ter tratamento. Não, tinha tratamento, não tinha o tratamento adequado. Então eu fui para cima. Comecei a investigar, comecei a ir atrás, entrei no meio do mato para ver as tubulações, entramos no meio do mato, fomos a fundo, entrevistamos o maior número de fontes que vocês possam pensar. Eles não permitiram que eu entrasse na estação de tratamento para ver. E aí, claro que eu desconfiei, falei, deixa eu entrar lá, deixa eu filmar. Não, não pode. Então tem alguma coisa errada. Fui para cima, pá. Só que eu não podia dizer por mim mesmo que aquela água que caía no rio estava contaminada ou que estava sem o tratamento adequado. Foi quando eu acionei a fiscalização da cidade e falei, eu quero provar isso aqui. E quando a fiscalização foi em cima, nós acompanhamos tudo. Eu acompanhei todo o procedimento de coleta desse material para ser levado para a capital, para analisar essa água, e lá ficou constatado que realmente estava o tratamento irregular.
A empresa foi multada por causa da nossa reportagem em R$ 1.200.000. E a coordenadora da empresa, na época, que deu entrevista para nós, dizendo que estava tudo certo, foi posteriormente mandada embora após a matéria ir para o ar. A gente sabe que ela foi demitida depois. Então, gente, presta atenção. O bom jornalismo, ele sempre visa o bem da sociedade. Ele foi para mim vai descer. Só que a água sendo jogada no rio, ela está matando os peixes, contaminando por onde o rio passa. Automaticamente a sociedade está sendo prejudicada. Então, eu tinha obrigação de agir naquela situação. E claro, a empresa que eu trabalho me deu todo o suporte para que eu investigasse até o fim. Então, isso é muito importante. Pensem no que nós estamos te dizendo, tá? Então, bom, a gente vai encerrar essa parte por aqui. Nós vamos falar sobre apuração jornalística, tá? Está dentro um pouco disso que a gente já está falando aqui, mas vamos aprofundar um pouco mais no próximo vídeo.